onde a gente consegue entender perfeitamente qual a diferença entre direito e justiça. Por que são 7 jurados que julgam e não um juiz, um promotor e um advogado que funcionam exclusivamente? Por que os crimes dolosos contra a vida são colocados e abertos perante Vossas Excelências? Se assim o é, porque espera mais do que o nosso tecnicismo, espera mais do que nossa razão limitada pelas leis, e espera da sociedade aquilo que nunca deveria faltar para uma sociedade, embora falte para a nossa, que é a sensibilidade. Só os senhores e as senhoras que estão aqui, só Vossas Excelências têm condições de entender o réu acima da lei, acima daquilo que nós entendemos pelo direito. E digo aqui que neste caso nós temos especial divergência entre o que é direito e o que é justiça quando nós falamos de Tatiana, porque Tatiana, segundo o direito, é mãe, segundo a justiça não é. Não conheço uma mãe que mereça homenagem, que dá à luz no domingo ou uma semana antes e depois vai farrear no boteco, deixando a criança com a sua avó, porque mãe Tatiana também não teve, porque a mãe estava junto, abandonando a criança desde os primeiros momentos. Pois bem, eu tenho mãe, a justiça seja feita. Eu tenho uma grande mãe, Dona Miriam Rangel Silveira, espetacular, do lar, lutou junto com meu pai a vida inteira para garantir a boa educação e o sustento dos filhos. E foi isso que me trouxe e me permite falar a Vossas Excelências como advogado que sou, formado pela Universidade Federal do Paraná, porque se dependesse de dinheiro também para sustentar uma faculdade particular, não teria. Sou um filho de professor e mãe do lar. Uma mãe que abriu a mão de qualquer vivência profissional, de qualquer carreira profissional, para se dedicar aos filhos. E aí, minha mãe não me ensinou só, minha mãe não me garantiu os estudos, ela me ensinou o que é ser justo. E o advogado tem que ser maior do que o homem tem que ser maior do que o próprio advogado, porque os valores vêm do homem. E o homem tem que aconselhar esse advogado na hora de dizer o que falar, o que não se deve ser dito. Por isso sou realmente muito grato à mãe, à minha mãe. Domingo agora, Dia das Mães, Tatiana vai receber, quem sabe, uma bateria nova, alguma coisa nesse sentido. Mas Tatiana, que não está sendo julgada aqui hoje, que de forma muito perspicaz foi percebida como uma pessoa de conduta não ilibada, de conduta questionável pelo próprio magistrado, quando interrogava o acusado, que disse: ela é garota de programa? Não sei se é, mas me perdoem, fui casado com Daniele Moraes Sela, uma mulher que me ajudou todos os anos de faculdade e me ajudou a ser o advogado que sou hoje. É minha ex-mulher, estou falando bem da minha ex-mulher, sim, porque ela é mãe do meu filho, é mãe, como direito e justiça dizem, e não uma Tatiana, porque lamentavelmente dizem que a mulher ou constrói ou ajuda a construir um grande homem, ou ela destrói ele. Lamentavelmente, a Tatiana não destruiu só o réu, destruiu a vítima e destruiu também o outro réu, deve ser réu em algum processo, que também matou a vítima, que acabou matando a vítima. Pois bem, 3 homens padeceram perante essa mulher. E nós homens somos assim mesmo. Apesar de dizerem que as mulheres são mais emotivas, mexa com meu filho, diga que vai matar meu filho, tire desse homem de bom senso exatamente o controle. Edson de Brito Rangel, seu pai, uma vez me ensinou que a emoção é a corrente que rompe o dique da continência. E existe algo mais emocionante do que um filho perante um pai, perante uma mãe? Eu penso, tenho um filho só, mas eu penso sinceramente que Deus me perdoe que algo aconteça com essa criança, porque se algo acontece com ela, não me tiram só a paternidade, me tiram um sentido de viver.
pois foi bem assim que aconteceu lá. E esse homem, que acha que eu sou o promotor dele, que não sabe quem é acusação, quem é juiz, quem é defesa, que não conheceu um advogado, que chegou numa delegacia de polícia para conversar um homicídio, uma tentativa de homicídio, sem advogado, sentindo-se acuado, com certeza. Nesse ponto peço licença. Nós, quando somos vítimas de alguma coisa, entramos na delegacia, como nós somos tratados? Agora imagina a situação dele, que estava lá justamente por ter disparado contra alguém. Disparou sim, e disparou em função de que foi induzido em erro sim, por esta mulher, que já destruiu 3. Pois bem, temos condições hoje de salvar pelo menos um, porque um ela já matou. O outro está respondendo, e o terceiro vai responder. Este que está aqui hoje nós podemos salvar. Como? Reconhecendo o que a própria irmã da vítima diz. Ele me contou que ela falou que ele ia matar o filho dele. O filho do acusado. Mas vamos exigir agora dele a ligação para o 190. Pois bem, um Estado não é igual para todos. Nosso Estado não é igual para todos. E falo isso eu mesmo. O Estado que me foi extremamente bondoso ao me garantir uma faculdade pública de direito, reconhecida e respeitada, não pôde oferecer mais do que a 6ª série para o acusado de hoje. Pois bem, mas ele tinha que saber que ele tinha que intimar as testemunhas, que ele tinha que falar para a defesa. Aí ele está, doutor, o senhor se recorda no seminário do Tribunal do Júri, quando eu disse, vamos, se o Bruno está sendo julgado assim, imagino o que estão fazendo com o torcedor do Flamengo. Esse aqui, me ajude a acreditar que isso aqui ainda é coisa séria, porque eu não quero pensar que eu fiz parte de um teatro para condenar um pobre. Os senhores juraram para mim imparcialidade, e eu hei de cobrar, porque se eu não cobrar, a sua consciência há de fazê-lo. E exatamente com fé nessa imparcialidade é que digo: que Estado é esse? Defensoria Pública, doutor Luiz Bender, doutor Heitor Bender, trabalha aqui na Defensoria Pública, recentemente instalada naquela sala. E agora, os réus vêm falar com a Defensoria Pública. Antigamente não. Pois digo mais, e digo que o Ministério Público não é meu desafeto nesse caso. Quem sabe desafeto nesse caso mesmo seja o próprio defensor. Porque nenhuma testemunha de acusação foi ouvida e esse homem está sentado aqui. E é cobrado dele agora, em plenário, que ele trouxesse essas testemunhas. Pois bem, é a diferença entre o direito e a justiça. Mas já que nós estamos falando de direito, qual é a maior lei do nosso país? Pelo que me consta, é a Constituição Federal, aquela que estaria mais próxima das garantias fundamentais da lei natural. Mas a Constituição diz que todo mundo tem direito a estudo, tem direito ao devido processo legal. Pois é, algum ator fez a primeira fase do processo, porque advogado não foi. E digo, o réu estava indefeso sim durante a pronúncia. Estava indefeso sim, e não quero participar de teatro nenhum, porque era fundamental que tanto a Tatiane, que para mim soa mais como a mandante de um homicídio que ele praticou em legítima defesa, um protesto macabro arquitetado por aquela mulher que não é mãe, não é mãe do filho dele. Quando fiz a pergunta para ele: o senhor tem visto seus filhos? Tem, está sempre com ele. Ainda adverti: cuidado, senhor Adilson, porque na fazendinha o crack já também está tomando conta. Não quero que o senhor perca seu filho para as drogas. E digo mais: se depender da mãe, o senhor vai perder, porque ele não tem mãe. O senhor
daqui a um tempo está discutindo mais uma criança que ou é traficante, ou é usuário, ou foi morta pela justiça. O senhor cuide disso, por favor. E exatamente isso. Agora não. Então vamos jogar esse aqui na prisão, deixar os 4 filhos dele, cada um por conta das suas mães. Em especial o pequeno Cauã, que vai ser cuidado pela Tatiana, pela mãe dela ou pela bisavó. Não sei. Mas muito provavelmente, se nós fizermos isso, ele será cuidado devidamente pelos traficantes. Porque, lamentavelmente, é uma balela a segurança pública. Os senhores não podem se manifestar. Mas com certeza algum jurado aqui, em algum momento da vida, seja por um furto, seja por uma agressão, seja por qualquer tipo de coisa, precisou ligar para o 190 uma vez. Eu mesmo já passei por situações desse tipo. Não vão meia hora, uma hora e meia, uma hora e meia depois, quem sabe chegue para recolher o corpo. Pois bem, se nós não demos policiamento, que também estava na Constituição, não estava? A segurança pública não faz parte do que nós queríamos dar para ele? Não tem. Onde foi então que esse Estado maravilhoso existiu para esse homem? Quando foi? Até a 6ª série? Para que depois ele se tornasse um dos vigilantes. Mas, senhores, a questão é o seguinte: nossa tese aqui hoje é legítima defesa, sim. Nossa tese é legítima defesa. Mas como a legítima defesa, usando de forma moderada os meios, mediante injusta e iminente provocação, isso é a atual e iminente, a provocação tem que estar acontecendo, ou tem que estar à véspera de estar acontecendo. Só que a legítima defesa é muito mais ampla do que foi colocado aqui. A legítima defesa tem várias espécies e gêneros de legítima defesa. Primeiro, legítima defesa de terceiros. O Código prevê, não é só a minha legítima defesa. Eu posso estar na legítima defesa dele ou daquela pessoa que está ali, sentado naquela cadeira, que está sendo ameaçada por alguém. E eu fiz legítima defesa de terceiro. Ela é aceita legalmente no nosso sistema judiciário. Está no Código Penal. Outra coisa, existem 2 outros tipos de legítima defesa. Uma que não é o caso, mas só para vocês entenderem que as legítimas defesas são várias. Legítima defesa putativa, do latim putare, que quer dizer presumida, equivocadamente presumida. Por exemplo, o exemplo que se dá, clássico nos livros, é: João foi ameaçado por Pedro. Pedro disse que vai matar João. João sabe que Pedro é um assassino. Um dia de madrugada, João está andando sozinho numa rua deserta e do outro lado da rua vê o Pedro vindo em direção oposta. Quando eles estão se aproximando, Pedro atravessa a rua em direção a ele e coloca a mão no casaco. João, que estava armado, imaginando que seria atingido por Pedro, saca de seu revólver e desfere um tiro contra Pedro, matando instantaneamente. Quando vai se descobrir, verificar o fato, descobre que na verdade o Pedro foi tirar um maço de cigarros do casaco. Não ia matar, mas ele presumiu, tudo levou a crer que ele seria morto nesse exemplo. Isso é aceito nos nossos tribunais, existe uma defesa putativa. Foi um erro, foi um equívoco, foi induzido em erro, tudo bem, não responde pelo crime. Existe mais uma modalidade de legítima defesa. Legítima defesa antecipada. Ou seja, a agressão não é atual, não está acontecendo, não é iminente, mas vai acontecer, tudo nos diz que vai acontecer. Sabe qual é o exemplo que se dá? O exemplo é o seguinte: um trabalhador mora num dos morros do Rio de Janeiro, controlado pelo tráfico de drogas. O chefe desse tráfico de drogas, sabe-se que é um cara muito perigoso, um matador, chega um dia para esse trabalhador e diz o seguinte: olha, hoje, à noite ou amanhã, eu quero tua mulher, que é bonitona, e tua filha lá no meu barraco, para mim usar elas do jeito que eu quiser. Se elas não tiverem nada depois da manhã, amanhã eu mato você e elas. Como esse trabalhador é refém daquele Estado, aquele trabalhador, como a maior parte de nós, como adultos, que sabe que o Estado não existe para todo mundo, o Estado é muito lento, o Estado não é tão sério quanto nós gostaríamos, é o caso dele aqui também. Esse cidadão que sabe que ele cumpre as promessas, que esse traficante é perigoso,
vai lá de madrugada, sozinho, escondido, espera, todo mundo está dormindo com uma arma de fogo, entra no barraco do traficante, que não esperava que alguém fosse invadir, porque ele era o dono do pedaço, ninguém vai me ameaçar aqui. Ele entra escondido e descarrega o revólver no traficante. Ele defendeu alguém? Aquele que disse que ia matar no dia seguinte, iria cumprir a promessa? Iria. Ele já fez isso antes. Então temos aqui o caso de legítima defesa antecipada. Senhores, por que nos interessa falar dessa versão de legítima defesa? Na cabeça do Adilson, pai, 3 horas antes, essa Tatiane, que sabemos que é uma mulher muito venenosa, uma mulher perigosa, uma víbora venenosa, esse Jefferson acabou morrendo por conta dessa mulher. Na verdade, ela foi o pivô de tudo isso, ela deveria estar sentada aqui, induziu Adilson em erro. Não sei se ele ameaçou de fato, se Jefferson ameaçou ou não, talvez, não sei, a gente nunca venha saber. Mas na cabeça de Adilson, pai, o seu filho seria morto naquele dia. E ele já teria apedrejado a casa em que Tatiane morava, estava com seu filho recém-nascido. Senhores, um homem com baixa escolaridade, bastante dificuldade,